Cansada de viver no modo luta ou fuga, eu resolvo fazer esse podcast, o nosso podcast, o podcast que é para me falar sobre tudo aquilo que eu sempre quis falar e nunca achei um lugar. Nem na terapia, nem escrevendo, nem falando com as amigas, nem reclamando, que é isso que a gente faz muito, né? Reclamar. A gente reclama dos filhos, da mãe, do marido, do namorado, do trabalho, do governo, a gente reclama do clima, a gente reclama de tudo. Mas e aí, o que a gente faz com tanta reclamação? O que a gente tem feito com tanta coisa que a gente acha ruim, que a gente não gosta? A gente tem engolido como a gente fez na nossa infância, engole o choro, menina. Então, cansada de engolir tanto choro, cansada de engolir tanta coisa. E aquela frase que a gente fala assim, eu não engulo desaforos. Sim, engoliu muito, é por isso que a gente hoje está obesa. A nossa obesidade não é só do nosso corpício lindo, também tem muitas outras obesidades, muitos outros excessos. Por causa desses excessos que hoje eu resolvi fazer o que eu estou fazendo, em forma de desabafo, de desaforo, em forma de falar por você, dar voz, dar o meu microfone para você falar através de mim, dar aquela resposta que talvez você queria para uma pergunta que você nem sabe fazer. Então é por isso que hoje nosso podcast está no ar. Está no ar, a partir de hoje, o podcast Filha da Mãe. De mim, de uma filha da mãe, para outras milhares de filhas da mãe. No melhor sentido dessa palavra, mas se a gente precisar usar ela de outro sentido, a gente também vai usar. E hoje eu quero começar esse podcast de uma maneira bem gostosa, bem leve também. A gente tem que começar sem assustar, né? A gente tem que começar igual início de namoro, agradando, falando tudo que você quer ouvir, falando mansinho, falando gostoso, falando no ouvido, para você se apaixonar, para você ver depois que a pentada é violenta, que a pancada precisa vir, porque é a pancada que faz a gente acordar tão bem. Então hoje, o formato que eu quero propor para vocês aqui desse podcast também é bem interativo, onde eu quero receber de vocês histórias, relatos, reclamações, tudo que você tem, aquele sentimento, aquela raivinha, aquele rancinho, aquela relação difícil, como filha, como mãe, com a sua mãe. Aquela relação que você fala assim, eu não entendo porque eu faço assim. Às vezes eu quero falar uma coisa e falo outra. Por que eu faço o que eu faço? Você se perguntou isso? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu culpo as pessoas? Por que eu acho que o problema é meu marido? Por que eu acho que o problema é minha mãe? Por que eu acredito que o problema é meu filho? Por que eu acho que o problema é tudo que está ao meu redor e eu nunca olho para mim? Hoje eu li uma frase que eu gostei muito, foi até uma irmã minha que postou, que ela colocou assim: se você está dando conta de tudo, é porque você não está dando conta de você mesma. É mais ou menos assim, se você está dando conta de tudo, quer dizer que você não está olhando para você, você não está fazendo nada para você. Porque como que a gente vai dar conta de tudo? E uma coisa que eu sempre me perguntei foi por que eu dava conta de tudo, e um dia me perguntaram: quem te pediu para dar conta de tudo? Silêncio. Foi um minuto longo de silêncio. Quem me pediu para dar conta de tudo? Meus filhos não foram. Ninguém que estava vivendo comigo. Minha mãe também não me exigiu dê conta de tudo. Ela me dava uns conselhos, lógico, que valeram para ela, que ela acreditava que estava me protegendo, claro. Mas ninguém nunca falou assim, você tem que dar conta de tudo. E um belo dia me perguntaram isso: quem te pediu para dar conta de tudo? Quem te pediu para ser assim? Quem te pediu para abrir mão de tanta coisa? E agora você reclama, você fala, você justifica que não consegue nada porque você teve que ser mãe, que você teve que trabalhar, que você teve isso, teve aquilo. Então, para desmistificar e derrubar muitas das desculpas que a gente dá e muitas das desculpas esfarrapadas que nós damos dia a dia, na nossa vida inteira, para justificar o que a gente não fez de bom, não conquistou, que não teve sucesso na vida. Mas eu não tive, porque se eu não tivesse filho, se eu não tivesse casado com aquele caboclinho ali, se a minha mãe fosse outra, se a minha mãe fosse aquela moça ali, se a minha vida fosse daquele jeito, se eu tivesse aquele dinheiro. É igual quando a gente tá vendo lá a Rebeca Andrade dando aquele saltinho lá, lindo, maravilhosa, e fala assim: eu só não dou aquele salto ali porque eu não tenho Ecolan.
É por isso mesmo. Da mesma forma que você fala que sua vida só não é melhor porque você teve a mãe que você teve. Lembra disso quando você vê a Rebeca Andrade pulando de novo. Eu só não dou aquele salto porque eu não tenho aquele colar. E eu só não dei melhor na vida, só não sou melhor, uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, porque minha mãe me criou daquele jeito. A culpa é da minha mãe. Da mesma forma que a culpa é do colar. É que você não tem o colar. Então hoje, depois disso, desse pensamento profundo, claro, dessa nova percepção do que eu não fiz, porque eu não fiz e como eu não fiz, a culpa é de quem? E outra coisa que eu quero colocar aqui pra gente todos os dias, não é culpa, é responsabilidade. Adultos têm responsabilidade. E se você não se responsabiliza, não adianta ter CPF, nome no Serasa, dor nas costas, ter um monte de doses, ites, mas não se responsabilizar. Isso é coisa de gente adulta, tá bom? Fica a dica. Então, depois dessa filosofia toda, eu quero ler para vocês aqui esse desabafo em forma de música, da Bia Marques. Quando eu vi essa música, eu falei assim, cara, é isso. Ela falou tudo, ela misturou aqui em uma carta, desabafo em tal forma de música, tudo que hoje eu vejo, acredito, e tudo que eu já senti de dor, e eu tenho certeza que você também. E como eu sou uma terapeuta sistêmica, trabalho com essa questão nossa familiar, nossa origem, tudo tem uma origem, nós viemos de algum lugar, não adianta você falar, minha mãe é isso, meu pai, não tenho mãe, que isso, você veio pra cá como? O ET largou você aqui? Nasceu numa plantação? Como que foi isso aí? Não sei, nasceu num pé de manga? Então você tem pai e tem mãe sim. Então na constelação familiar a gente mostra para você que tudo tem uma origem. E que talvez exatamente por essa fala sua de eu não tenho mãe, eu não tenho pai, minha mãe foi isso, minha mãe foi aquilo, da tal da justificativa / julgamento. Eu julgo que minha mãe não foi boa o suficiente, eu julgo que o meu pai não prestou, não foi bom o suficiente, e aí eu passo a vida inteira fazendo isso com todo mundo e buscando recompensas, buscando compensações, buscando minhas verdades, buscando um boleto. Eu tô com um boleto na mão para alguém pagar. E geralmente quem paga este preço do nosso boleto são os nossos relacionamentos, coitadinhos, e os nossos filhinhos. Né? Então é um boleto que você acredita que existe e que quem está pagando são outras pessoas e você está se lascando acreditando que o mundo é contra você. Este podcast é para provar para você que isso tudo é uma grande mentira, mas eu vou falar equívoco para você não sentir mal e não ficar com raiva de mim, é claro, porque eu sei, eu já senti raiva de mim também, então eu te dou o direito de sentir raiva de mim também quando eu falar essas coisas. Então vamos lá, a música / desabafo / carta. Mãe, da Bia Marques. Mãe, hoje eu entendo tudo. Eu não culpo mais o mundo. E nem culpo mais você. Mãe, não vou mentir. Foi bem difícil não olhar mais pro umbigo e tentar te entender. Foi tanta coisa que já vivemos, guardamos mágoas, adoecemos. Você sofreu e eu sofri vendo a reprodução de um comportamento. Mãe, eu sei, você deu o seu melhor, mas acabei vivendo o pior. Você me feriu com suas feridas. Mãe, eu sei, era muito cedo para criar uma criança sem machucar, mas hoje eu aprendi a me curar. Entendo as suas feridas. Foi tanta coisa que já vivemos, guardamos mágoas, adoecemos. Você sofreu e eu sofri vendo a reprodução de um comportamento. Mãe, eu sei, você deu o seu melhor, mas acabei vivendo o pior. Você me feriu com suas feridas. Mãe, eu sei, era muito cedo para criar uma criança sem machucar, mas hoje eu aprendi a me curar. Entendo as suas feridas. Katke, não precisa falar mais nada depois disso aqui, né? Não precisa ir muito longe, né? A gente já fez quanta coisa alegando que era porque eu sofri
Afinal de contas, a minha mãe foi uma mãe ausente, a minha mãe não soube me amar, não soube me dar carinho. É por isso que eu sou assim, eu sou seca, eu sou dura. Não, você escolheu assim. Você não escolheu isso por maldade, com certeza, eu tenho absoluta certeza. Porque da mesma forma que eu não escolhi as minhas fases sombras, minhas fases ruins, porque eu era uma pessoa ruim. Eu escolhi muitas vezes por defesa. Eu aprendi a me defender muitas vezes atacando. Eu aprendi a me defender muitas vezes ferindo. Ou seja, pessoas feridas ferem. E num mundo onde todo mundo está ferido, num mundo onde a gente não acredita mais em nada e nem ninguém, onde a gente repete muita frase, eu acredito que tudo é possível. Eu não duvido de mais nada. Quantas crenças você está construindo no seu mundo para te proteger de um amor, talvez, de uma vida melhor? Porque não é de uma coisa ruim que você está se protegendo. Você já está vivendo no luta ou fuga. Nós todos estamos vivendo muito no modo luta ou fuga. Então, quando você olha para uma música dessa, e eu aconselho você a ouvir ela, porque eu estou falando ela, é uma coisa. Quando você ouve, você vê no clipe a moça até chora, porque com certeza o sentimento ali, esse é o sentimento poderoso mesmo. Eu te culpei a minha vida toda por tudo que eu sentia de ruim, tudo que acontecia de ruim na minha vida. Mas eu entendi. Era cedo demais para você criar uma criança. Criança não vem com manual de instruções. A gente já ouviu muito. Eu, como mãe nova, mãe criança, eu fui uma mãe criança. O que se esperar de uma mãe criança? O que se esperar? Qual o resultado que poderia sair daquilo ali? E foi bom, na medida do possível. Eu dei conta de fazer aquilo que eu não sabia, que eu não aprendi em lugar algum e que não veio uma pessoa num podcast falar comigo assim, olha, então, não é fácil. Porém, se você usar uns filtros, usar uma inteligênciazinha ali emocional, se você não precisar se defender de tudo e de todos, acreditando que está sendo atacada por tudo e por todos, vai dar certo. Então, assim, deu certo em até certo ponto. Porém, eu me identifiquei nessa música onde fala aqui que ela viu a repetição, a reprodução de um comportamento. Porque eu reproduzia sim um comportamento por eu não conhecer outro, eu não tinha outra referência. E hoje eu sei que eu não tenho mais aquele sentimento de culpa, nem por mim, pela mãe que eu fui. E eu não culpo mais a minha mãe pela mãe que ela conseguiu ser. Pelo contrário, eu agradeço. Eu tenho as minhas formas de agradecer, as minhas formas de reconhecer. Uma das formas que eu encontrei de honrar, né, tudo isso que eu consegui superar e tudo isso que eu feri também, foi através de fazer do meu trabalho uma cura para mim, para minha ancestralidade, para minha descendência e para todas as pessoas que conseguirem ver, conseguirem ouvir e estiverem prontas para esse momento. Porque o que eu aprendi com a minha jornada? Que toda a catástrofe que eu causei, toda a dor que eu causei nos meus relacionamentos, que também me causaram, porque eu estava ferida buscando recompensa, buscando reconhecimento, buscando valor, buscando amor. Um amor que era impossível receber, porque era um amor onde tinha que me dar tudo que eu nunca tinha recebido, me recompensar mesmo. Eu já sofri muito. Quantas de nós já falamos isso? Eu já sofri muito. Eu não mereço viver coisas ruins hoje. Então a gente não aceita mais viver problemas, viver desafio, ter dias ruins, ter dias tristes. A gente já chuta o pau da barraca. Eu aprendi a chutar o pau da barraca de maneiras diferentes e eu tenho também uma brincadeira que eu falo muito, que há uns anos atrás era tanto drama, né? Era tanto trauma e drama que eu deitava na BR.
Uma terapeuta minha usava esse termo. Não, a gente vai lá e deita na BR, né? Qual que é o termo deita na BR? Entra em desespero, quer morrer, quer fugir, quer sumir. E hoje eu falo o seguinte, eu vou pra BR, né? Eu continuo indo pra BR. Mas, porém, eu vou pra BR pra viajar, pra passear, pra procurar umas coisas legais pra vida. Que é diferente de ir pra BR em desespero, querendo fugir. Outra coisa que eu fiz na minha vida foi o seguinte: quando chegou um ponto insuportável, intolerável e onde não dava mais nem para mim, nem para os meus filhos e nem para quem me acompanhava, eu resolvi me desenvolver. Não foi fácil, eu não aceitei de primeira. Eu marcava terapia, eu não ia, eu não queria ler, eu não queria nada, eu tinha que trabalhar. Eu achava o seguinte, nossa cultura é o seguinte: se meus filhos tiverem roupa boa, casa boa, comida, eu sou top, eu tô fazendo a minha obrigação. Eu já estou fazendo mais que a minha obrigação, porque eu não tive isso. Ai, parece que eu tô te ouvindo falar, né? Ai, mas eu tô fazendo, meu filho tá pegando boi, que nem isso eu tive. Então, quando eu começo a pensar assim, eu já perdi. E não foi nem meus filhos que perderam, fui eu que perdi. Porque é tanta experiência, é tanta vida, é tanta coisa boa que você deixa de viver porque você tá louca trabalhando. Então eu adoecia, meu corpo e minha mente trabalhando para compensar os meus filhos daquilo que eu achava que eu não estava dando conta de ser uma mãe, sendo que eles não estavam pedindo para mim roupa, comida, casa. Eles queriam me ver sorrindo. E era a única coisa que eles não me viam, sorrindo. E aí eu volto lá atrás, eu via minha mãe trabalhando muito, eu via minha mãe se sacrificando muito, dando casa, comida, mas eu não via minha mãe sorrindo. Eu não conseguia ver a minha mãe humana, eu via minha mãe máquina, indestrutível, imbatível. Eu vi uma mulher que não podia ter um minuto para ela, para ninguém. Ela fazia muita coisa para ela, mas assim, rápido. Tinha que ser muito rápido. E ela não estava no momento presente em nada que ela estava fazendo, porque ela estava num trabalho pensando no que ela ia depois daquele. Se ela arrumasse um namorado, ela tinha que estar pensando que, ai meu Deus, o tempo que eu tô aqui eu podia estar lá em casa, né? Então, olha que dificuldade que ela criou para ela, acreditando que ela tinha que dar tudo. E a gente queria ver ela sorrindo, a gente queria ver ela, a gente queria ter ela. E aí hoje, fazendo uma volta lá atrás, é o que os meus filhos também precisavam de mim sorrindo. Hoje eu me sinto uma mãe bacana, bacana mesmo, chata pra caralho, nossa, muito chata. Uma mãe exigente pra caramba, porque eu quero valores, né? E valores a gente não conquista assim, abrindo mão de tudo. A gente tem que dar amor, limite. A gente tem que ensinar mesmo, a gente tem que... O exemplo arrasta, né? Então eu quero arrastar os meus filhos para um lado onde, se eles forem confrontados com algo que não seja tão bom, que eles consigam tomar as próprias decisões e arcar com as consequências. E hoje eu vejo que eu consigo ser uma mãe de qualidade. Porque eu dou tempo de qualidade, eu consigo ser a mãe brava, a mãe chata, mas eu consigo ser a mãe que consegue também consolar, orientar e acolher. E isso falta para todos nós. E aí, quando você não tem isso na sua relação com a sua mãe, na sua casa, onde é o seu lugar seguro, o seu porto seguro, e você não tem a certeza que eu tenho para onde voltar se der tudo errado, que é isso que a gente tem que entender e aprender a ensinar para os nossos filhos e buscar na nossa casa, eu tenho para onde voltar, eu tenho um porto seguro, se der tudo errado, eu tenho casa, comida, um tetinho e um carinho. Eu vou ter uma palavra tipo assim aqui, você já sabe fazer. Você já sabe fazer. Deu errado, sim, mas isso aqui você já sabe fazer, você pode fazer de novo. Então, o que falta pra gente não é só isso aqui, a beleza, a comida. Falta pra gente o olho, o contato, a certeza que eu sou amada sem precisar ouvir toda hora eu te amo. E a gente vem de uma cultura que prova de amor é eu te dar uma melhor casa, um melhor carro, a melhor comida, a melhor roupa. Eu garantir que você não vai passar fome nem morar na rua. A gente tem que entender que isso é sobrevivência. Não tem nada a ver com demonstração de amor. Isso é sobrevivência. Eu falar que eu tenho que dar tudo aquilo que eu não tive. Para um pouquinho e analisa o que é o que você não teve. O que é o que você não teve? Se foi valores, busque seus próprios valores, sim, mas sem julgar. Eu não vou julgar que minha mãe fez ou deixou de fazer. Eu hoje, como adulta, eu tenho responsabilidade de buscar aquilo que eu preciso para nutrir a minha vida.
E eu não vou buscar os meus filhos também. Que os meus filhos nutram e compensem de mim, para mim, tudo aquilo que eu não tive. Eu vou me realizar através da vida dos meus filhos. Não. Os meus filhos é a prova do meu sucesso. Independente da situação que você tiver aqui agora, de dinheiro, de casa, o problema que você estiver vivendo, emocional, espiritual, sentimental, físico. Se você olhar para o lado, você tem várias provas do seu sucesso. E até uma doença, um problema que você está vivendo hoje é a prova do seu sucesso. Olha o tanto que você conseguiu fazer isso com você mesmo. Isso é prova de sucesso. A gente usa a nossa energia, a nossa força, a nossa inteligência, nossas habilidades para criar coisa boa ou uma doença. Uma doença, uma dívida, uma falta, um problemão. A gente tem a capacidade de lidar com nós mesmas e com os outros também. De ferrar com a gente e com os outros também. Então por que eu não uso a mesma habilidade para fazer isso, para criar uma coisa boa? Ao invés de eu estar agora assistindo a Netflix, eu resolvi ligar uma câmera, sair lá da minha casa, vir aqui para o meu espaço e fazer esse podcast porque eu queria, eu quero, eu decidi. Então não é eu julgar aquilo que eu não tive como errado, mas eu entender que a responsabilidade que eu tenho hoje de criar o meu próprio mundo e honrar as dificuldades, honrar a dor, as solidões, as ausências, honrar tudo aquilo que tentaram fazer e que foi um sucesso, que senão eu sentaria aqui ouvindo, nem reclamando. Até para reclamar a gente veio de um sucesso. Se eu tô aqui para reclamar, se eu tô aqui para fazer, se eu tô aqui para desenvolver, é porque alguém fez isso. Eu tô aqui por alguém. Então hoje eu agradeço muito ao meu pai e à minha mãe, independente da história deles, que é outro ponto muito importante. Que a história do meu pai e da minha mãe pertence somente a eles, é problema deles, e eles que se virem. Eles que busquem terapia, busquem uma terapeuta bacana como eu, para poder se resolver e para viver uma vida muito melhor, buscar prosperidade, que pessoa que vive com mochila nas costas de mágoa, de passado, de vida ruim, não prospera, né? Então, eu aconselho para todos os pais, procurem terapia, se lasquem para lá, larga os filhos para lá, deixa eles ir para a vida. Então, hoje a única coisa que eu falo é o seguinte: eu aprendi, né, com conhecimento, claro, mas como também experiência de vida, que o que o meu pai e minha mãe fizeram, o problema é deles. Eu estou aqui. E cada vida que eu consigo tocar, cada vez que eu consigo alcançar alguém que viveu algo parecido com o que eu vivi, que vive dificuldades, onde eu consigo, de alguma maneira, através das minhas experiências, do meu conhecimento ou de alguma habilidade que eu tenha, melhorar aquela condição, melhorar aquele estado da pessoa. Meu pai e minha mãe ganharam. Os dois são sucesso, vocês dois são sucesso. Parabéns pra vocês. De verdade, tô falando de verdade. Então, a consciência que eu trouxe das minhas experiências tiraram de mim a maior prisão que eu vivia. E quando eu olhei quem era o carcereiro, eu fiquei com mais raiva ainda. Eu era a carcereira. Então, se você hoje está presa no trauma, no drama, deitando na BR, esculachando todo mundo, falando suas verdades por aí, não levando desaforo para casa e toda cheia de ziquezira, cheia de problemas emocionais, espirituais, físicos, mentais e financeiros, eu te chamo para mais pertinho da gente. Manda para mim, pode ser mensagem, pode ser pelo Instagram, pode ser por aqui, pode ser e-mail, pode ser uma carta. Manda para mim. O que tá pegando? O que você acredita que fez dar merda na sua vida? O que fez você ou não ter dinheiro ou viver endividada? O que fez você ser chata pra caramba? Porque a gente é chata, gente, eu falo com esses negócios, eu já fui muito chata, eu ainda sou, porque a necessidade de sucesso que eu tenho na minha vida veio da minha chatice. Por eu ser chata, eu conquisto muita coisa, exatamente o que a gente... Gente, agradeço a mãe chata que vocês têm, e eu agradeço por mim ser chata. E outro dia eu falei, amor, eu sou chata. Ele falou assim, porra, agora eu me lasquei, eu vou responder, ela vai me regaçar, vai largar, vai me abandonar. Eu não aqui, e eu sorrindo, eu quero que você fale que eu sou chata, porque isso pra mim hoje é um elogio. O meu padrão de exigência
né, comigo mesma hoje, não é aquele padrão de exigência onde eu me arrebente, onde eu acho que todo mundo é melhor do que eu, onde eu acho que eu não valo nada. Mas o meu padrão de exigência é essa chatice que o povo chama. Eu gosto das coisas direito, eu gosto das coisas bem feitas, eu gosto de um resultado gostoso, eu gosto de ter lazer, prazer, eu gosto de ter dinheiro, nem que você comprar um pirulito, um picolé ali. Pensa em viver a vida sem poder comprar um picolé, se você quiser ter vontade de comer um picolé, gente. Eu não tenho dinheiro para comprar um Uber Moto, que é R$3, né, hoje em dia. E aí, o meu padrão hoje é um padrão onde me dá conforto, não me traz problema. Quem tem problema é quem acha ruim, que eu sou chata. Que é a pessoa que tá naquele padrão de, gente, deixa a vida me levar, é o padrão maravilhoso, né? Deixa a vida me levar do jeito que der. Que isso, gente, tá bom, que isso? Queimou, arranca esse pedaço aqui, come um pedaço que não queimou. Que isso, caiu no chão aqui, só come esse negócio aqui. Aquela pessoa que, gente, a gente dá um jeitinho aqui, que isso, reclamando à toa. Então, quando eu aprendi que até a minha chatice hoje eu posso usar como uma coisa boa, muda minha vida. Então, eu quero que você mande para mim sua história, seu perrengue, o que você acredita que é o problema, porque eu quero te dar uma resposta daquilo. E talvez não é nem resposta que eu vou te dar, vou te fazer uma pergunta. Talvez a pergunta que você ainda não se fez é exatamente a solução para o que você não tá fazendo, porque você tá ainda nesse lugar aí chato, ruim pra caramba. Às vezes num relacionamento que não tem nada a ver, que não faz sentido. Às vezes não vivendo a sua vida e vivendo a vida dos seus filhos, culpando a sua mãe e seu pai por tudo. Gente, para tudo. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. É verdade. São crianças como vocês, crianças feridas. Aí tá lá um pai de 80 anos com um monte de coisa que não resolveu da infância. Uma mãe com 70, com 90 anos, que você tá lá agora tá precisando de mim, não sei o que, mas que tá lá com a criancinha dela encolhida no canto dela ali, precisando simplesmente ter certeza que foi amada. Então, coisas que a gente tem que entender. O meu pai e minha mãe são pessoas comuns como eu, que vão errar, que vão falar merda, que vão fazer merda, que fizeram, mas esse é o problema deles. Eles arcaram e estão arcando até hoje, principalmente quando você começa a falar na cabeça deles, é um preço que eles estão pagando, né? Então, dito isso, eu percebi que a nossa falha na comunicação é muito grande, que a gente ou não quer se comunicar ou não consegue se comunicar mesmo. Eu fiz aqui, minhas cartinhas terapêuticas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, negócio. Aqui, essa cartinha terapêutica aqui, Essa aqui, inicialmente, eu fiz para adolescente. Aí eu comecei a ver uns adultos procurando elas, vendo elas demais, falando, gente, mas esse negócio aqui é pra mim. E aí eu vi naquele lugar de novo, de poxa, a gente acha que o adulto não precisa de algumas coisas, mas na verdade, igual aquele filme Divertidamente, né? É pra criança. Eu quase não vi criança no cinema o dia que eu fui. Eu vi a maioria adulto. A gente não sabe se comunicar, a gente não sabe regular nossas emoções, a gente não sabe nem o que a gente está sentindo. Muitas vezes a gente acha que a gente está com raiva, a gente está triste, a gente está decepcionado, a gente está frustrado. Então essas cartas que eu fiz, ela começou a mostrar para mim o quanto que a gente tem dificuldade de entender o próprio sentimento, a própria emoção. E mais pra frente eu vou mostrar mais essas cartas, vou falar mais delas, vou anunciar mais elas aqui, eu tô lançando elas essa semana agora, mas esse trabalho que eu tô fazendo com essas cartas é exatamente por causa dessas culpas, raivas, pesos, mochilas, pessoas, e eu falo com as pessoas, olha, você vai lá no fulano ali, mas não volta com ele carregado nas suas costas não, ele mora lá, não, pois é, mas você vai visitar as pessoas e volta com elas na muleira, carregando o peso, voltei da casa fulano pesado, aí você tá trazendo ele, porque eu tô chateada, quem tá chateado é você, a pessoa só falou o que ela tinha que falar. Então, bora lá entender, né, o que a gente faz, por que a gente faz o que faz, por que eu falo o que eu falo, por que eu faço o que eu faço. Então, esse seu espaço hoje, que eu estou te dando de presente, pra mim, pra você, eu quero que você use, porque eu vou usar. Toda quarta-feira à noite eu estarei aqui, neste mesmo lugar, cada vez mais melhorado, mais gostoso, mais aconchegante. Eu gosto assim, meu narizinho tá brilhando, tá ótimo. Então, eu quero que aqui você seja você, porque eu quero ser eu. Eu quero mostrar que a dor que você sente, eu também sinto. Só que eu faço com ela
coisas melhores, talvez, que você está fazendo hoje. Eu consigo transformar minha dor. E não tem essa de, faça de um limão. Se a vida te dá um limão, faça uma limonada. Caramba, você já viu tanta coisa com limão que dá para fazer? Limonada nem é tão bom assim, porque ela amarga rápido. Tem um moussinho de limão, delícia. Tem um peixinho com limão ali, um molinho de limão. Tem um monte de... Gente, torta de limão. Pra cá de que a vida vai me dar um limão? Eu vou fazer uma danada de uma limonada se eu posso fazer uma torta de limão com ele. Reflete sobre isso durante uma semana, por favor, que semana que vem eu vou te perguntar de novo outra coisa. Então, se a vida te dá um limão, minha amiga, faça uma torta de limão, faça qualquer coisa, mas para de espremer no olho dos outros e do seu. Então, se a vida te der um limão, faça uma torta de limão e me convida para comer um pedaço, que a gente vai contar um pouquinho, né, uma para outra, assim, as histórias. E a gente, mineiro gosta de contar história, né? Eu acho que a maioria dos podcasts devia ser de mineiro, que mineiro gosta de contar história, gosta de falar essas sei lá, eu tava na roça, eu vivia, eu acordava muito cedo, eu trabalhei muito, eu sofri muito na vida, eu bebi água da bica. Isso não era sofrimento não, tá? O sofrimento é agora, o trânsito que a gente pega aqui. Mas tá ótimo também, tá? Então fica assim. Toda semana eu pretendo estar aqui, eu vou falar sempre isso, se a minha saúde mental, emocional, espiritual e física, que depende dessas outras, estiver em dia, tudo bem, tudo bacana, se todas as forças da natureza e fora da natureza que tentam impedir a gente de fazer alguma coisa também não conseguirem o êxito que elas tentam sempre quando a gente tenta fazer uma coisa boa, também não conseguirem me impedir, eu vou estar aqui. Mesmo se tentarem, eu vou fazer também, porque eu sou uma pessoa teimosa. Eu vou fazer. Pergunta minha mãe, eu sou teimosa pra caramba. Então, se você quiser mandar pra mim a sua história, um recado, mandar um relato seu, mandar alguma coisa que você queira, uma pergunta certa, eu não vou falar que eu vou te dar a resposta, eu vou falar assim, eu vou te fazer a pergunta certa, tá bom, minha amiga? E talvez você não goste. Porque talvez eu vou te mostrar um espelho. Não vou te mostrar a sua mãe, nem seu marido, nem seu filho. Talvez eu te dê um espelho, tá bom? E você vai gostar muito, porque você vai ver a mulher linda e maravilhosa que está escondida por baixo dessa cabeleira e desse suor todo, tá bom? Então semana que vem tem mais. Se você quiser entrar em contato comigo, é lá no @Filha da Mãe, que é nosso podcast Filha da Mãe. Tem também o Instagram Eu Mãe Sendo Eu, ou Eridiane Américo Amor e Limite, o nome já fala que é Amor e Limite. E também, se você encontrar algum jeito, aí manda uma mensagem pra mim, curte, compartilha, indica, chama a sua amiga e fala assim, olha, encontrei uma menina, que é o seguinte, ela é bem lascada, ela lascou bastante, se lascou e lascou os outros também, mas só que o negócio é o seguinte, ela fala que ela fez isso e ela fala como que ela pode, que ela saiu desse negócio aí, e ela estudou um negócio diferente, legal pra caramba, e ela vai ensinar pra gente umas coisas diferentes. Chama o povo aqui, que vai ser muito legal. Hoje tá bem assim, igual a gente faz, igual mãe se vira, né? Não tem, mas tem. Então hoje o que deu pra fazer é isso aqui, né? Então semana que vem vai dar pra fazer um negócio melhor ainda. Então a gente vai fazendo até dar certo. Foi igual eu fiz desde o início, eu tô fazendo até dar certo. Então pra mim isso aqui já é lindo, maravilhoso. Então precisar de mim, só chamar. Ô, filha da mãe, chega aqui, vamos conversar nós dois aqui, negócio, tá bom? Então foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu vou sempre buscar mais conhecimento, mais experiências, não só as minhas como de outras pessoas, para poder tentar trazer pra gente uma luzinha, uma pergunta certa, uma coisa que a gente precisa. Porque todos os dias a gente precisa de alguma coisa. Nós temos várias necessidades não atendidas. E eu quero ensinar para vocês que você é capaz de atender as suas próprias necessidades, que você é capaz de se nutrir, é capaz de se amar o suficiente. Tá bom? Então até semana que vem. Foi um prazer inenarrável estar. Eu falo difícil também, mineiro fala difícil também. Foi um prazer inenarrável estar aqui. E não espere que eu filosofe demais e fale inenarrável muitas vezes, que de vez em quando eu não vou nem saber falar essa palavra. Mas tá tudo bem também. Até semana que vem. E foi um prazer realmente muito grande estar aqui hoje.